Olá, meus amores! E hoje, na nossa aulinha de ciências, as plantas se alimentam e respiram, a segunda parte. Na aula anterior, tia explicou e abordou a primeira parte, e aí nós vamos dar continuidade agora com a nossa segunda parte, na página 24, 25 e 26, certo? Tia vai fazer uma breve retomada da explicação para a gente continuar com a resolução da nossa atividade, porque na aula anterior nós só resolvemos a primeira questão relacionada a esse conteúdo. E hoje nós vamos retomar esse conteúdo para a gente continuar a partir da segunda questão, tá certo? Então, tia vai fazer uma breve retomada do conteúdo, explicando, é bom que refresque a memória, e aí vamos dar continuidade à nossa atividade. As plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que ela mesma produz. Então, a energia que essas plantas têm vem do alimento, do mesmo jeito dos seres humanos, dos seres vivos em geral, retirando as plantas. Vem dos alimentos, a nossa energia para a gente correr, para a gente desenvolver nossas atividades diárias. Então, as plantas também precisam dessa energia para viver, e essa energia vem dos alimentos. Do contrário da gente, as plantas mesmo produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas são capazes de transformar gás carbônico, um dos gases presentes no ar, e água em um açúcar chamado glicose. Então, esse açúcar é que é o alimento das plantas. E elas mesmas produzem esses alimentos. Como, tia Poliana? Absorvendo o gás carbônico presente do ar, absorvendo a água. Então, quando ela faz esse processo, é transformado nesse açúcar chamado glicose, que é o seu alimento. Essa transformação, mas para isso acontecer, é preciso ocorrer a presença da luz nesse processo. Então, a luz solar, ela é bastante importante nesse processo. E aí recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente acontece nas folhas. Lembra que tia falou na aula passada que as folhas têm esse pigmento verde e que o pigmento verde é chamado de clorofila e absorve a luz solar, e todo esse processo é chamado de fotossíntese, ocorrendo nas folhas. Com aquela observaçãozinha que tia fez sobre caules jovens, quando o caule de uma planta é bem jovem, verdinho, também pode ocorrer a fotossíntese, certo? Então, observando a ilustração ao lado, que além de produzir açúcar, a planta libera o gás oxigênio para o ar. E aí, quando ela libera esse gás oxigênio para o ar, esse gás é importante para os outros seres vivos, que somos nós também, que é o gás oxigênio que nós respiramos, usamos na nossa respiração. Esse gás é utilizado pelas plantas e demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Então, olha aí a importância da gente preservar as árvores, da gente ter cuidado com as árvores.
porque é a partir delas que ocorre esse processo de fotossíntese e que ela libera o gás oxigênio para a nossa respiração. Então, você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Então, anteriormente Tia falou da alimentação, agora Tia fala da respiração. Enquanto nós seres humanos respiramos o gás oxigênio, as plantas respiram o gás carbônico, o inverso. Entenderam aí, ó? Nessa imagenzinha, ela absorve o gás oxigênio, libera o gás carbônico. Então, na respiração ocorre o oposto. As plantas utilizam o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. Representação esquemática da respiração da planta. Ó. Então, de acordo com o que nós já estudamos sobre respiração e alimentação das plantas, nós vamos dar continuidade com a nossa atividade na questão número 2, que diz assim: ligue as frases às partes da planta correspondente. Então, aqui tá a planta completinha: raiz, caule, folhas, fruto, flor. E aí, cada frase dessa, você vai fazer a leitura e ligar para a parte apropriada. Façam essa questãozinha e depois volta para a gente conferir. Já fizeram? Muito bem. Então, na letra A diz assim: local em que ocorre a fotossíntese. Qual foi o local que acabou de falar que ocorre a fotossíntese? É na raiz? É no caule? Nas folhas? Flores? Frutos? Não, tia Poliana. Ocorre nas folhas. Muito bem. B. Absorve água e sais minerais. Qual é essa partezinha da planta que absorve a água e a água vai subindo e libera para o restante da planta? Isso, a raiz. Transporta a água das raízes para as outras partes da planta. Por onde é que passa? Por uns tubozinhos bem fininhos, a água vai subindo e distribuindo para o resto da planta. Isso, no caule. Local por onde a água sai da planta. Que local é esse? Ela sai. As folhas. Fixa a planta no solo para ela não cair. Isso, na raiz. A raiz, ela tem a função, além de absorver a água e os sais minerais, ela também fixa a planta no solo. Ok? Então, agora nós vamos para a questão 3 e 4. Tia vai explicar e vocês vão resolver e depois volta para conferir. Na questão 3 diz o seguinte: Lúcia viajou por uma semana. Ao voltar para casa, percebeu que sua planta estava murcha, como na foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. Agora vamos pensar. Na letra A diz assim: o que pode acontecido para a planta de Lúcia murchar? B. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Pensem bastante. Quarta questão. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Observe. No experimento 1, esse rapaz vai colocar esse saco de papel em cima dessa planta. Vai fechar ela. No experimento B, essa outra planta vai receber a luz solar. Aí na letra A pergunta: qual das duas plantas terá dificuldade para sobreviver? A ou B?
Complete a frase a seguir. As plantas precisam para realizar o processo e produzir o seu próprio. Então, de acordo com o que nós estudamos, resolvam essas questões e depois volta para a gente conferir. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver rapidinho. Estou esperando. Isso, já resolveram? E aí, essa terceira questão, o que pode ter acontecido para a planta de Lúcia ficar tão murcha? E aí, a planta, ela não recebeu água suficiente. Então, por isso ela começou a ficar murcha. Consequentemente, ela iria morrer. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Ela só precisa de água? Não, tia Poliana. Além da água, as plantas precisam de iluminação adequada e de uma fonte de sais minerais, que é em geral o solo. Algumas plantas também precisam ser podadas ou de suporte para crescer. Então, eu acredito que vocês já observaram que de tempo em tempo na nossa cidade passam aquelas pessoas que trabalham na prefeitura podando as árvores. E é importante fazer esse processo para que ela cresça mais saudável. Outra coisa também, algumas plantas elas precisam de um suporte para crescer. Às vezes o caule dela é frágil e aí precisa você colocar um suportezinho, um pauzinho para segurar, você até amarra. E aí ela vai crescer mais saudável, certo? Então, nessa quarta questão, observando esse experimento, na letra A pergunta qual das duas plantas terá dificuldade para sobreviver. Tenho certeza que vocês colocaram que a planta que teria dificuldade para sobreviver era a da letra A. Por quê, tia Poliana? Porque ela não ia receber a luz solar. A água também, tenho certeza que ele não ia colocar aí também. E tudo isso faz com que uma planta não consiga sobreviver, certo? Na letra B, complete a frase a seguir. As plantas precisam, observando aí esse experimento, o que é que ela precisa? De um local escuro ou de um local que tenha iluminação solar, a luz solar? Ela precisa da luz para realizar que processo? Qual foi o processo que te explicou anterior? O processo de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese faz com que produza o seu próprio o quê? Alimento. Então, as plantas precisam de luz para realizar o processo de fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Então, perceba como a luz é importante para as plantas. Então, agora, uma hora de cientista. Eu, cientista. O que acontece com uma folha que não recebe luz? Materiais. Essa partezinha tia vai adaptar, porque tia sabe que ainda tem muitos alunos que ainda tem aquela plantinha de feijão que tia passou na experiência anterior. Então, vocês vão pegar aquela plantinha de feijão, que eu tenho certeza que vocês têm, porque alguns alunos ainda mandaram recentemente para a tia a foto, e para a tia Zildeni também. Então, vocês vão pular essa parte de um vaso pequeno com solo, água, semente de feijão, lápis. Agora, vocês vão precisar do papel alumínio para fazer esse experimento. Um pedacinho de papel alumínio. Então, você vai plantar, né? Para quem não tem mais o pezinho de feijão, você pode plantar novamente o pezinho de feijão. Aí, quando esse pezinho de feijão tiver nascido e que tem a folha, vocês vão desenhar a folha. Vou colocar a folha do feijão aqui e desenhar.
Não é para arrancar a folha, tirar de lá não, viu? Você desenha aqui nesse primeiro quadrinho. Pronto, você desenhou a folha, as duas folhas. Você desenha uma e desenha a outra. Logo em seguida, com uma semana, aí vocês vão, desculpa, vamos passo a passo direito, né, tia Poliana, senão dá errado. Aí vocês vão cobrir com o papel alumínio uma das folhas do feijão. Quando você cobrir, você vai deixar por uma semana essa folhinha coberta. Nesse período de uma semana, quando completar uma semana, você vai lá, tira o papel alumínio e vai observar a folha que estava sem o papel e a folha com o papel. E vão fazer o desenho novamente delas duas aqui para poder comparar o resultado da sua experiência. E aí na próxima aula a tia vai discutir aqui o resultado dessa experiência de vocês, o que foi que vocês observaram, né? Então façam essa atividadezinha, tenho certeza que vocês adoram fazer essas experiências. E aí, no livro de atividade, vocês na página 60, vocês vão resolver somente a questão número 2. Na aula anterior que tia corrigiu, vocês fizeram só a questão 1. Então, nessa, somente a questão 2, tá certo? Um beijo para vocês, um cheiro no coração de cada um e até a nossa próxima aula.